Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, meu amigo. É sempre um prazer estar aqui para falar das maravilhas do reino de Deus. Estamos estudando, dando um passeio em toda a Bíblia Sagrada e já vamos hoje entrar no livro de Número, que é o quarto livro da Bíblia Sagrada. Neste livro, Jesus aparece como uma rocha ferida. Mas eu, antes de ler a Bíblia, certamente vou tirar essa touca. É que nós estamos aqui na cidade de Porto Alegre e o frio aqui está terrível. Nesse momento estamos com uma temperatura de 5 graus, Então é muita quentura, mas não é correto, eu ministrar com uma touca, tá? Deus já me deu um cabelo abençoado e eu espero ser uma bênção na sua vida nesta mensagem. Vamos para o versículo-chave deste livro, capítulo número 14 do livro de Números. Os dois versículos-chave deste livro está aqui no capítulo 14, versículo 22 e o versículo 23, que nos diz assim a palavra de Deus. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jureis, até que nenhum daqueles que me provocaram o verá. Este texto sagrado é muito interessante. Nós estudarmos esse livro de Número, trata sobre a numerologia do povo de Israel. Cada um livro eles tinham um objetivo. E aqui neste livro aqui a gente observa, neste texto, principalmente o capítulo 13, o capítulo 14, a gente vê a paciência de Deus, um dos atributos da divindade, chamada longanimidade. Deus é longânimo, é paciente. Neste livro de Números a gente vê o quanto o homem é desobediente a Deus. Eu, como servo de Deus, eu tenho que me esforçar para obedecer à voz do Senhor. Aqui a gente observa neste livro a desobediência. Se você ler este capítulo 13, a Bíblia diz que Deus chamou a Moisés e disse: olha, Moisés, tu reúne aí 12 homens, um homem de cada tribo, dos príncipes de cada tribo, e tu me manda para espiar a terra. Eles estavam ali no deserto, caminhando no deserto de Barneia, estão indo ali na direção, já um passo da terra prometida. Nós precisamos atentar para a voz de Deus, para os ensinamentos de Deus, porque Deus ele é paciente, mas tudo tem limite. Tem um momento em que Deus bate o martelo. E neste texto sagrado aqui a gente observa que Moisés selecionou de cada tribo um, da tribo de Aser, de Naftali, da tribo de Dan, da tribo de Rubens, tribo de Benjamim, tribo de Efraim. Eu sei que foram 12 para espiar a terra. E eles foram espiar a terra, e ao começar a espiar a terra durante 40 dias, eles foram na região norte, para o sul, e eles iam caminhando e como que anotando tudo que acontecia de interessante, porque Moisés havia orientado a eles que era uma exigência de Deus, para ele ver se aquele povo era um povo forte ou fraco, para saber se aquela terra em que eles iam era uma terra boa, o mar, uma terra que produzia. E esses homens foram homens treinados, experimentados e homens de confiança. Moisés não enviou qualquer homem, não, ele enviou homem de confiança. Foi feita uma seleção entre as 12 tribos para ir representar ali. A responsabilidade era muito grande. E eles começaram olhando a banda dos cananeus, dos amorreus, dos ferezeus, eram 7 nações mais poderosas que Israel. E eles vão ali e observaram, e agora começaram a observar a agricultura. E a Bíblia disse que era a época da colheita. E eles foram ali e começaram a ver uns cachos de uva muito grandes, figos, pés de figos, figos em abundância. Você já imaginou que é isso? É um cacho de uva ser conduzido por 2 homens. Um cacho de uva que talvez nunca a terra produziu desta forma. Mas ali tinha esse privilégio de ter essa fruta nesta terra. E a Bíblia diz que eles foram e colheram, e depois de 40 dias eles retornam para o arraial dos israelitas e traz um cacho de uva daqueles para que Moisés visse.
E eles disseram, olha Moisés, interessante que aparece primeiro 10 falando, 2 que era a pessoa de Josué, e o outro que era também parceiro de Josué. A Bíblia diz que eles ficaram ali meio que alheio, né? Mas os 10 tomaram iniciativa. Disseram, Moisés, realmente a terra ela é muito boa. É uma terra que mana leite e mel. É uma terra em que as frutas são com abundância. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que eles disseram, olha, mesmo com todas essas regalias, com todos isso que a gente viu lá, Moisés, a terra dá para encher os olhos. Porém, o povo é muito forte, o povo armado. E além do mais, Moisés, nós vimos os filhos de Aнаques, que eram descendentes de gigantes, homens gigantes. E nós vimos aqueles homens ali, cidade muito bem fortificada. Nós não temos como entrar nesta cidade, Moisés. É assim, nós vamos levantar um homem, eleger um homem no nosso meio, que esse homem possa nos retornar direto, de volta para o Egito. Nós precisamos retornar para o Egito, porque nós não temos como. A Bíblia diz que Caleb, quando viu esta situação, ele se levantou, rasgou as suas vestes e disse, não, se o Senhor prometeu esta terra para nós, ele vai dar. A pessoa de Caleb, ele estava confiando que Deus era capaz de cumprir as suas promessas, porque Deus já havia falado isso. E a Bíblia diz que em seguida eles insistiram. E quando eles insistiram também, a pessoa de Josué se uniu a Caleb ali. A Bíblia diz que eles rasgaram as suas vestes, se prostraram ali. E disseram ao povo, olha, se o Senhor prometeu, ele vai cumprir, não tem essa aí de gigante. E a Bíblia diz que agora, quando eles se juntaram, aqueles dois ali, possivelmente os 10 homens começaram a observar que estavam perdendo espaço e eles tentaram apedrejar a pessoa de Josué e a pessoa de Caleb. Moisés agora entra quase que em desespero, mas naquele momento a Bíblia diz que o Senhor apareceu. A glória do Senhor se manifestou ali naquela hora. E quando isso aconteceu, o pavor tomou conta daqueles homens. Porque Deus chama Moisés diante daqueles homens e diz, olha Moisés, se tu quiser, é interessante se você voltar para o capítulo 32 do livro de Êxodo, você observar a mesma postura de Deus em relação à pessoa de Moisés, quando Moisés tinha subido no capítulo 32 de Êxodo, que ele sobe lá no monte, ele fica 40 dias e 40 noites na presença de Deus, havia deixado Josué ali, e quando ele está ali no monte ali, conversando com Deus, naquele diálogo com Deus, a Bíblia diz que os homens chegaram com Arão e disseram, olha Arão, este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, ele não vai voltar, já está caminhando aí para 40 dias. Vai ver que alguma fera, algum animal o matou. Olha, Arão, faz assim, olha, tu faz para nós um Deus, para que possa nos conduzir. E o povo pressionou, você conhece bem este texto, o povo pressionou a pessoa de Arão para que construísse. Arão disse, olha, vamos fazer o seguinte, me dê as mulheres, os pendentes, os colares de ouro, tudo que tinham. E a Bíblia diz que ele derreteu aquilo no fogo e aquilo se transformou no bezerro. E ele disse, agora eis aqui, povo, o Deus que tem vos tirado da terra do Egito. Deus está lá com Moisés no cume do monte. Deus disse, olha Moisés, desce depressa, porque o teu povo que tu tirou da terra do Egito, tão depressa tem se corrompido. E Deus disse, olha Moisés, se tu quiser, né, eu vou riscar o nome desse povo. Deixa eu acender a minha ira contra este povo e de ti farei uma grande nação. E a Bíblia Sagrada nos diz que quando Deus falou isso para Moisés, Moisés disse, não, Senhor. Este povo que tu tirou com a mão forte, com o braço estendido, o que vão dizer os egípcios, o que vão dizer as outras nações? Certamente Deus não tinha poder para conduzir até a terra que ele havia prometido. Então, Senhor, vou zombar de ti, vou escarnecer de ti. Moisés começou a conversar com Deus. Aí Moisés chegou a um ponto de dizer, Senhor,
peço que risque o meu nome do livro da vida, do livro que tu escreveste. Mas não acende a tua ira contra este povo. E Deus então disse, tudo bem, Moisés. E Deus atendeu o pedido de Moisés ali. Aqui a história ela é muito parecida. Deus agora começa a trazer memória do povo diante de Moisés, diante de Arão e seus filhos. Estava ali também, diante de Moisés, estava ali Caleb e Josué. Caleb e Josué eram um homem de Deus. Que coisa linda quando você, que é um obreiro, pastor de uma igreja, encarregado de uma congregação, quando você tem um obreiro do nível de Caleb, quando você tem um obreiro do nível de Josué, que você pode contar com ele. Isto é muito lindo, isto é muito gratificante. Talvez eu estou falando para alguém aqui que está cuidando de um trabalho e está passando por dificuldade. E essa multidão, que nem essa massa de gente ali, queriam apedrejar Josué e Caleb. Talvez você está numa igreja assim que muitas pessoas dizem não vai dar certo. Muitos já tentaram, não deu, não é contigo que vai dar. Mas vai dar sim, meu irmão, você tem que confiar no Senhor. É a última coisa, é a única coisa, melhor dizendo, que nunca pode faltar na minha e na tua vida, é a confiança em Deus. Nós nunca podemos perder a confiança no Deus o qual nós servimos, porque as suas promessas, elas são fiéis e verdadeiras. A Bíblia Sagrada nos diz que agora Deus trata com aqueles homens ali. O mesmo tratado que Deus havia, a mesma sugestão, a mesma ideia que Deus havia dado à pessoa de Moisés, lá no capítulo 32 de Êxodo. Deus faz a mesma proposta para Moisés, para exterminar aquelas pessoas ali, e dele Deus ia fazer uma grande nação. Você vê que mesmo, interessante a vida de Moisés, o homem temente a Deus. Moisés sabia que Deus tinha poder, que através da sua pessoa, ele fazia uma grande nação. Ele chamou Abraão, lá em Ur dos Caldeus, com quase 100 anos de idade, a sua esposa Sara, até então Saraí, uma mulher estéril, os dois avançados em idade, Deus lhe deu uma promessa, e agora essa promessa havia se cumprido, essa multidão havia se multiplicado na terra. Moisés sabia que para Deus era mesmo, simplesmente mudaria, mas Moisés não. Moisés ali intercedeu novamente pelo povo. Deus ia exterminar aquele povo ali. Mas Moisés agora intercede a Deus. E aqui no versículo 32 diz assim, Deus falando, isso aqui é Deus mesmo falando. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que eu fiz no Egito. O povo viu os sinais, as maravilhas. Foram 10 pragas. Deus massacrou, esmagou o Egito com 10 pragas. E a última praga, Deus feriu todos os primogênitos dos egípcios. E Faraó agora libera o povo. Então, a maioria dessa multidão ali, eles viu as maravilhas que Deus operou. É muito tremendo isso aqui, porque no dia que Deus tirou o povo de Israel do Egito, tem um dos salmos que diz que até os idosos passaram a ter vigor naquela noite. Naquela noite que Deus, através de Moisés, colocou o sangue nos umbrais das portas das casas. Não apenas o milagre de Deus poupar os israelitas da morte, como também curou todos os enfermos. Aquelas pessoas que eram paralíticos, que eram coxos, saíram caminhando dali. As pessoas que eram cegos saíram vendo ali. Então, Deus está trazendo a memória aqui, ó. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que eu fiz no Egito, tá? E no deserto. E me tentaram estas 10 vezes. Na verdade, aqui não é literalmente 10 vezes, porque eles tentaram muito mais. Não verão a terra de seus pais jureis, e nenhum daqueles que me provocaram a ir o verá. Você observa que dessa grande multidão, de 20 anos para baixo que saiu do Egito, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Nem mesmo Moisés. Deus levou Moisés ao monte de Pisga e mandou, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para o norte, para o sul. Moisés olhou as campinas do Jordão. Moisés olhou tudo. E depois que ele viu, Deus disse, Moisés, tu não entrará lá, nesta cidade. A cidade em que jurei a Abraão, a Isaque e Jacó. E Moisés não entrou. Mas Josué e Caleb entraram porque eram fiel. Seja você fiel. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até o próximo vídeo.